Ah, o JavaScript. JavaScript é uma linguagem danada. JavaScript me lembra muito a minha esposa quando a gente ainda namorava há uns pouco mais de 20 anos, mais ou menos. E quando eu era solteiro eu morava num cômodo que não tinha forro, era só as 4 paredes, era um cômodo só, eram as 4 paredes e direto o telhado ali em cima. E aí comecei a namorar com a minha atual esposa e ela falou: "Ô Daniel, vamos colocar um forro aqui?" Eu falei: "Hã? Forro? Pra quê? Tá tão bom?" "Não, vamos pôr um forro, vai ficar melhor." Falei: "Tá bom." E aí colocamos realmente o forro e realmente ficou melhor. Aí ela olhou o quartinho lá e falou assim: "Ô Daniel, pintar as paredes aqui?" Eu falei: pra quê? Puta trabalho, deixa assim, tá bom." "Não, vamos pintar que vai ficar bom, acredita em mim, vai ficar bom." "Tá bom, eu confio, vamos lá." Compramos lá a tinta e tudo e pintamos o quartinho, ficou bom. Falei: realmente você tinha razão, ficou bom. Com JavaScript é a mesma coisa. JavaScript olhou lá por HTML, falou assim: "Ô HTML, o que é isso aí? É um menu?" "É um menu, seu JavaScript." "Ah, legal. Vamos colocar uma funçãozinha aí, um submenu?" "Submenu? Pra quê? Tá tão bom assim? Tá acessível? Pra que mexer?" "Não, vamos colocar uma interação. A gente vai lá, coloca ali um efeitinho de hover, quando passar o mouse abre um submenu, vai ficar bacana, acredita em mim, vai ficar legal." O HTML falou: "Tá bom, vamos lá." Fez lá o submenu. Depois o JavaScript, como quem não quer nada, chegou lá no HTML e falou: "Ô, HTML, tá fazendo um formulário, né?" "Tô sim, senhor." Vamos colocar uma validaçãozinha aí, coisa leve, coisa pouca, uma expressão regular ali, rapidão, pra gente validar um e-mail antes de mandar pro servidor. A gente faz uma validação ali, coisa leve, tá? Tranquilão. Mas tá tão bom, deixa a validação no servidor." "Não, rapaz, vai ficar bom. Acredita em mim, vai ficar bom. Faz uma validaçãozinha ali antes de mandar pro servidor, valida, se tiver um erro de e-mail, já mostra na hora pro usuário." Tá bom, boa ideia. Vamos fazer. E foi assim que começou. E hoje nós temos aplicações parrudas como, por exemplo, o Gmail, o Google Maps, o Google Earth na época. Então, o que começou para ser uma simples interação com o usuário, uma coisa pouca ali, devagar, passou a ser utilizada para criar aplicações cada vez maiores e cada vez mais robustas. E por isso surgiram ferramentas como, por exemplo, TypeScript, como, por exemplo, Webpack, que vieram para suprir uma necessidade que o JavaScript não foi pensado para resolver no momento que o JavaScript surgiu no mercado. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o TypeScript, o que ele é, para que ele é usado, para que ele serve, o que come e onde mora. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da serfrontend.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. E já vou pedir desculpa ali pela minha interpretação chula no começo desse vídeo, mas foi uma brincadeirinha aí que eu resolvi fazer para vocês, bacana? Mas vamos lá, direto para o conteúdo do vídeo. Eu quero falar sobre o que é o TypeScript, então olha só na tela do meu computador. Ok, estamos aqui com o site do TypeScript, tá? typescriptlang.org. TypeScript foi criado pela Microsoft e ele serve justamente para que a gente possa tipar os nossos JavaScripts, tipar o nosso código JavaScript. E por que a gente precisa disso? Como eu falei num outro vídeo, vou deixar o card aqui, o JavaScript é uma linguagem fracamente tipada. E naquele vídeo eu mostrei qual é o problema disso, tá? Confere lá depois se você quiser. Mas vamos assumir nesse vídeo aqui que você entende que o JavaScript, por ser uma linguagem fracamente tipada, existem alguns problemas ocultos que podem acontecer apenas no ambiente de produção, ou seja, quando o seu usuário, quando o seu cliente estiver utilizando a sua aplicação. E foi pensando nisso que o TypeScript veio. Então, o que é o TypeScript? O TypeScript nada mais é
do que uma ferramenta que você vai instalar no seu ambiente de desenvolvimento e vai programar numa outra linguagem, vai programar na linguagem TypeScript, com outro formato de arquivo, inclusive o formato .ts. Esse código .ts, ele vai ser responsável por gerar outro código JavaScript. Então agora a gente vai ter dois arquivos, tá? Um JavaScript e um TypeScript. O TypeScript é o que tem a extensão .ts e no momento que eu salvo o meu arquivo .ts na minha máquina, o próprio TypeScript faz uma análise do meu arquivo e se tiver tudo ok, ele gera o arquivo JavaScript ou o arquivo .js. Esse arquivo .js continua sendo o arquivo final, ou seja, continua sendo o arquivo que você vai mandar para o servidor, continua sendo o arquivo que o seu cliente, né, que a pessoa que utiliza o seu site ou sua aplicação vai utilizar lá no browser dele, ou seja, o JavaScript é a ponta da linha, é ele que vai ser utilizado de fato em produção quando a sua aplicação for para o ar. Mas no ambiente de desenvolvimento, agora, quando eu estou desenvolvendo a minha aplicação, eu vou incluir uma camada a mais de segurança para que eu possa evitar alguns problemas que poderiam acontecer, justamente porque o JavaScript ele é uma linguagem fracamente tipada. Vale observar que o JavaScript, no final das contas, continua sendo fracamente tipado, porém, eu acrescento uma camada a mais no ambiente de desenvolvimento, que eu vou trabalhar de uma maneira fortemente tipada, e esse arquivo sim, aqui no final do dia, vai ser utilizado para gerar o arquivo JavaScript, que a gente já conhece, que o browser entende, que o Node entende. Bacana, pessoal? Pronto, resumi rapidamente aqui o que é o JavaScript. Então, olha só, eu vou vir aqui no site do TypeScript e vou clicar aqui em Playground, tá? Aqui ele vai esperar um pouquinho, bacana, ele até tem aqui alguns comentários, tem algumas coisas, deixa eu trazer esse cara um pouquinho para cá e agora eu vou tirar o meu rosto de cena. É isso aí. Muito bem, então tá aqui. Temos aqui um código TypeScript e aqui do lado direito temos um código JavaScript. Só para você ver o que pode acontecer, por exemplo, quando eu estou programando com TypeScript, é o seguinte, imagina que eu tenho aqui uma const e vou chamar esse cara de N1, por exemplo, tá? E este cara vai receber aqui o document.carrySelector, por exemplo, e eu vou passar aqui um ID N1, desse jeito, tá? N1, aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui embaixo é colocar um N1.addEventListener e repara que ele vai dar alguns errinhos aqui, olha só. Deixa eu colocar uma função aqui qualquer, só para a gente poder visualizar um pequeno erro que está acontecendo. Repara o seguinte, ele já está me mostrando aqui um erro, ou seja, se eu tivesse programando isso aqui no meu ambiente de desenvolvimento, o meu código JavaScript não seria gerado. Por quê? Porque eu precisaria primeiro resolver esse erro para que depois o meu JavaScript fosse gerado. Se eu clicar aqui em Error, olha o que ele está falando, objeto é possivelmente nulo, ou seja, eu tenho um document.carrySelector com ID N1, porém, eu não tenho nenhuma garantia que o meu HTML vai ter, de fato, um elemento com esse ID N1. Então, o que eu posso fazer aqui? Na verdade, eu posso, para resolver, utilizar um operador aqui do próprio TypeScript, que é a cadeia opcional aqui. Bacana? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando pro TypeScript que se N1 existir, então adiciona aqui, né, acrescenta o evento aqui, o listener de evento. Bacana? Então pronto, esse código já iria gerar o meu JavaScript. E se eu olhar para o meu JavaScript gerado, olha lá, eu tenho aqui const document.carrySelector N1, né, pelo ID N1, e olha só o que ele faz. Se N1 for nulo ou N1 for igual a void, então aí ele faz esse código aqui. Se não, ele vem aqui e acrescenta o listener, que é o que a gente quer. Então, repara, a gente colocou simplesmente um operador e o meu código gerado, o código final, ele não daria erro em produção, tá? Por mais que eu tenha aqui um carry selector com ID N1, se esse cara não existir no HTML, eu não vou ganhar um erro lá no ambiente de produção.
Bacana? Porque se esse N1 for undefined, por exemplo, eu não posso chamar o método add_event_listener de um undefined. Isso iria gerar um erro no próprio browser, tá? Então, quando eu trabalho com TypeScript, eu programo, digamos assim, de forma defensiva. Eu estou me precavendo de possíveis erros que poderiam acontecer lá no ambiente de produção. Agora, você viu rapidamente aqui no próprio site do TypeScript que você tem esse playground que é para você experimentar algumas coisas, tá? Daria para você programar aqui e depois no final copiar o código daqui e colar lá no seu JavaScript, lá no seu VS Code, por exemplo? É claro que daria, porém é claro que é insano também, ninguém vai trabalhar dessa forma, tá? Esse playground é só para você conhecer a linguagem, bacana? Como que a gente trabalha de fato, né? Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho um projeto que eu já criei, já deixei mais ou menos preparado e nós vamos mostrar como que funciona na prática para a gente trabalhar com o TypeScript. Então se liga só, voltando para a tela do meu computador. Tenho aqui este site, né, esta pagininha que eu acabei de criar, uma página bem simples, tá, pessoal? Simplesmente aqui eu tenho dois inputs, tenho aqui um select com algumas operações matemáticas e aqui eu tenho um output, tá? Se eu olhar o meu VS Code aqui, como que eu tenho esse cara, né? Então vamos lá, eu tenho aqui um HTML bem simples, tenho um CSS simples, não vale nem a pena olhar. Temos aqui simplesmente type number, tá? Tenho dois type numbers, que é um N1, um N2. Tenho um select, que tem o ID operator, e eu tenho aqui simplesmente uma span normal, e tenho um output, que é para a gente poder colocar o valor lá dentro depois, tá? Esse cara carrega um JavaScript, que é o index.js, eu estou utilizando o type model para poder trabalhar com ES model, tá? Vamos dar uma olhada nesse index.js. Na verdade, vamos dar uma olhada no index.ts, tá? Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu já deixei mais ou menos preparado para a gente ganhar tempo, bacana? Mas aqui não tem nada demais, olha só. Eu faço aqui a importação de 4 funções de um outro arquivo, math.js. Esse cara aqui é um objeto, form_elements, ele tem 4 propriedades, N1, N2, operator e output, que simplesmente armazenam referências lá do meu DOM, tá? Referências dos meus objetos lá no DOM. Aqui não tem nada demais, tá? Eu simplesmente criei um objeto para poder, digamos assim, agrupar os meus elementos do DOM, bacana? E aqui coloquei, adicionei os listeners aqui, né? E repara que aqui eu já tenho o ponto de interrogação, né? Por quê? Porque se eu remover esse ponto de interrogação, o meu arquivo vai ficar com erro aqui, vai ficar reclamando, tá? Então, como eu acabei de mostrar para vocês lá no Playground, bacana? Eu vou salvar. Ele salvou o arquivo aqui, mas para eu não ficar vendo essa coisa vermelha aqui, eu já tinha colocado o ponto de interrogação aqui, como eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então tá lá, salvei o arquivo. Então o que eu tenho? Eu tenho dois listeners aqui no input, né? De input, na verdade, e um listener do change, né? Do onChange aqui do meu select, né? Então só voltando aqui no meu HTML, eu tenho um select que tem um ID operator, bacana? Então tá aqui, ó. Operator, que é o próprio select. Quando eu fizer alguma alteração, eu vou chamar, na verdade, a mesma função, que é o initCalc, tá? Muito bem. O que eu fiz já de antemão para a gente ganhar tempo? Eu já instalei o TypeScript aqui na minha máquina. Então, olha só, deixa eu abrir o meu terminal. Eu tô com o meu diretório aberto aqui, tá? Teste TypeScript. O que eu já fiz? Eu já criei um repositório, né? Melhor, eu já criei um projeto aqui do Node, então eu já executei o comando npm, deixa eu aumentar um pouquinho esse zoom e aumentar aqui. Eu já criei este comando init, passando o "-y" aqui, bacana, para ele gerar o meu arquivo package.json. Então voltando para cá, eu já tenho um arquivo package.json aqui, bacana. A única coisa que eu fiz no package.json para poder trabalhar com esse model é colocar o type model aqui, tá? O type model, bacana? Basicamente é isso. Instalei o TypeScript também. Então, depois que eu inicializei o meu projeto do Node, eu vim aqui, npm install TypeScript, desse jeito, tá? Não vou instalar novamente, é só você dar o enter aí, tá? npm install TypeScript, e depois eu criei o tsconfig. Então, se eu vier aqui nos meus arquivos, eu tenho um tsconfig.json, que a única coisa que eu fiz aqui é
mudei o valor que vem por padrão aqui nesse model, tá? Coloquei ES Next para eu poder trabalhar com ES Model aqui nos meus arquivos TypeScript, bacana? Simplesmente isso, o resto eu deixei tudo exatamente igual. Acho que eu só habilitei aqui o N em algum lugar, deixa eu dar uma olhada aqui, olha só. Isso aqui também eu habilitei, no implicit N, bacana? Coloquei true, dá uma olhada aí se o seu tá assim também. O resto eu deixei tudo igual. Como que eu gerei esse arquivo? npx tsc, que é de TypeScript, --init. Dei o Enter, ele vai gerar aquele arquivo tsconfig para mim, já com aqueles comentários e tudo mais, tá? Depois basta dar uma olhadinha lá nos comentários e mudar o que precisa ser mudado, bacana? Então, resumindo, o que que eu fiz aqui? npm init -y, instalei o TypeScript com npm install ou npm i, desse jeito, olha só, tá? TypeScript. Eu acabei cometendo uma falha, acabei de lembrar que eu instalei em ambiente de produção. Na verdade, a gente poderia ter feito isso aqui, ó, npx e TypeScript, aqui pode ser npm melhor, né? Não npx, aqui errei, npm install TypeScript -d maiúsculo para instalar, que é em ambiente de desenvolvimento, né? Que é a mesma coisa que -- save dev, tá? Depois disso, criei o arquivo tsconfig, então npx tsc --init, dei o Enter e ele vai gerar aquele arquivo para mim. Bacana? Depois desses 3 passos, o que que eu vou fazer? Eu posso executar o meu comando npx tsc, que quando eu executar esse comando, ele vai olhar para os meus arquivos .ts e vai gerar o arquivo correspondente JavaScript. Só para provar para você que isso vai acontecer, eu vou vir aqui no meu index.js, vou deletar esse arquivo, vou deletar este math.js, olha só, deletar, bacana. Agora eu tenho simplesmente o meu index.ts e o math.ts. Se eu executar aquele comandinho, eu vou executar ele aqui, ele vai gerar para mim, pronto, já gerou e tá lá o meu arquivo JavaScript e o meu math.js, bacana? Muito bem, tudo que eu fizer aqui nesse arquivo, eu precisaria gerar novamente o meu arquivo JavaScript, certo? Ou eu executo esse cara em modo watch, ou seja, watch, desse jeito. Quando eu fizer isso, né, quando eu digitar esse comando, der o Enter, o meu terminal vai ficar travado, tá? Eu não vou mais conseguir digitar aqui nesse terminal, bacana? Por quê? Porque, na verdade, tudo que eu fizer aqui, por exemplo, console log aqui, só para a gente poder ver alguma coisa, diz, ele está reclamando, por quê? Porque quando eu estou trabalhando com TypeScript, ele não sabe o que é esse diz, então eu preciso passar o diz aqui, olha só, diz desse jeito, e eu vou falar que este cara daqui, ele é um HTML element, tá? Desse jeito, bacana, olha só, já não deu mais aquele erro. Isso aqui que eu acabei de fazer é a tipagem, tá? Eu estou falando para esta função initCalc que o diz aqui dentro é um elemento do HTML. Inclusive, foi por isso que eu não utilizei aqui arrow function, tá? Porque senão, né, com arrow function, esse diz seria estático, né? Utilizando a função convencional, digamos assim, a function expression, eu falo que o meu diz ele é dinâmico, tá? Então, se eu salvar este cara, repara que deixa eu ver, eu já tô com ele aberto aqui no meu Go Live, bacana. Se eu abrir o console aqui, vamos só ver se eu já tenho alguma coisa sendo visível aqui. Se eu mudar qualquer coisa, aqui eu tenho, olha lá, um user message, tá? Então, se eu mudar qualquer coisa, tá lá N2 e por aí vai, tá? Se eu mudar aqui para menos, tá lá select operator e tudo mais, ok? Só para mostrar para vocês que está funcionando. Porém, eu não vou colocar esse console log diz daqui, então eu vou apagar e provavelmente também eu não vou precisar disso aqui. Isso foi só para demonstrar para vocês, tá? Pessoal, eu não vou mostrar tudo no TypeScript agora, eu só quero dar o conceito, bacana? Eu quero dar o conceito inicial para que você tenha um overview para que ele serve. Legal, pessoal? Não se preocupe de não entender tudo 100% que eu for mostrando aqui, tá? Esse não é o intuito desse vídeo, tá? O intuito desse vídeo é dar uma visualização, dar um overview
do que é o TypeScript e quando você precisaria utilizá-lo. Legal, pessoal? Muito bem. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui no initCalc? Deixa eu voltar aqui com o meu rosto para cá, só um minuto, olha lá. Agora sim ficou melhor, né? Que aí vocês estão me vendo, quer dizer, não sei se é melhor ou não, mas enfim, agora vocês estão me vendo. Muito bem, pessoal, então tá aqui. Temos o initCalc e o que esse cara vai fazer, né? Esse cara, como a gente viu, ele é executado todas as vezes que eu faço alguma alteração aqui, certo? Muito bem, então, o que eu vou fazer? Eu quero utilizar aquelas funções de soma, de menos e por aí vai, tá? Então, no momento que eu executar esta função, eu quero recuperar os valores tanto de N1, tanto de N2, quanto do meu select. Então vamos lá, voltando para o meu código, eu vou fazer algumas funções aqui, ó. Peço desculpa que eu digito errado, porque eu tenho um microfone bem entre mim e o teclado, tá? Então tem que ter paciência comigo. Bacana, pessoal? Então vamos lá. N1 vai receber aqui o form elements, desse jeito, ponto N1, ponto value, certo? Desse jeito. O que ele já está reclamando aqui, pessoal? Olha só, se eu passar o mouse sobre, ele já vai falar, olha lá, value does not exist on type element, tá? Por que isso está acontecendo, pessoal? Porque eu preciso falar aqui para ele, aqui nesse N1, aliás, eu posso falar nesse objeto, né, que este N1, ele é um input element, tá? Ou seja, eu estou falando que este document_char_selector com ID N1 vai me retornar um elemento do DOM, porém um elemento input. Bacana? Esta que é a questão. E aí, aqui eu vou utilizar esta sintaxe aqui, ó. Ele vai retornar aqui as HTML input, olha lá, input element. Eu estou falando para o TypeScript. TypeScript, não se preocupa, eu sei que este elemento que tem o ID N1 é um elemento input do HTML. É isso que eu estou dizendo com esse as, tá? E aí, repara que agora eu não tenho mais esse erro, tá? Por quê? Porque o meu elemento input possui uma propriedade de value, então tá tranquilo. Vou fazer a mesma coisa, deixa eu duplicar aqui, vou fazer a mesma coisa com o meu N2, vou fazer a mesma coisa com o meu N2, ele vai dar erro de novo, você já sabe por quê. Eu preciso colocar as HTML input element. Bacana? Se eu fizer a mesma coisa com o select, eu vou ter outro erro, né? Operator. Então, vou vir aqui, operator, desse jeito, e aqui vai ser operator, desse jeito. Deu erro de novo, a gente já sabe por quê. Eu vou falar que o meu operator, ele é um select. Então, eu vou vir aqui, as HTML select element. Então, repara, eu acrescento um pouco mais de complexidade no meu código, porém eu ganho muito mais segurança. Por quê? Porque não corre o risco de eu chamar, por exemplo, um ponto value de um elemento que é um undefined, por exemplo, tá? Então, fazendo assim, eu informo para o TypeScript que este elemento do DOM, ele é um select, por exemplo, tá? É óbvio que eu vou precisar garantir isso lá no meu HTML. Se eu enganar o TypeScript, eu vou ter erro do mesmo jeito, mas eu tenho uma segurança a mais, tá? Muito bem. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu simplesmente criei aqui as variáveis, né? E se eu olhar aqui para o meu math, olha só, eu tenho aqui a tipagem da minha função sum, por exemplo, tá? Então, ela recebe dois parâmetros e aqui eu falo que esses dois parâmetros precisam ser números, tá? Como eu estou retornando aqui N1 mais N2, se eu estou passando dois números, o TypeScript ele é esperto o suficiente para saber que esta função vai retornar um número, tá? Eu poderia tipar também o retorno da função fazendo isso aqui, olha só. Dois pontos, number, tá? Desse jeito, deixa eu colocar junto aqui e salvar. Olha lá, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma função que recebe N1 e N2 e esses caras são do tipo número. E esta função toda aqui, ela retorna um elemento, né, um
número, bacana? Só que esta tipagem, ela não precisa. Quando eu falo tipagem, o que é tipagem, pessoal? Tipagem é definir o tipo do dado, tá? Seja de uma variável, seja de um parâmetro, seja do retorno de uma função. Eu estou tipando, eu estou falando, olha, esta função retorna um número, ou esta função retorna uma string, ou esta função retorna um boolean, e por aí vai. Legal? Só que, como eu estou fazendo aqui a soma, o TypeScript ele é inteligente o suficiente para fazer essa tipagem de forma automática, né? É uma inferência que o TypeScript faz, eu não preciso passar este retorno, tá? Eu posso passar também, não vai gerar erro nenhum, mas eu não preciso. Deixa que o TypeScript se vira, tá? E, inclusive, se eu passo o mouse sobre aqui o sum, olha só o que ele fala. Ele fala que ele é uma função que recebe N1 e N2 que são do tipo número, e olha ali, depois da arrow function ali, depois da setinha, number. Ele sabe que essa função retorna um número, então tá tranquilo, tá bom? Muito bem, vou salvar isso aqui e voltar para o meu TS, para o meu index.ts, melhor dizendo, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, então, vou fazer um switch, tá? Se o meu operator, né, ele for o sinal de mais, por exemplo, eu quero utilizar aquela função sum, que a gente tem lá no math.ts, e eu vou colocar no output. É simplesmente isso que eu vou fazer. Então vamos lá. Vou vir aqui, switch, operator, desse jeito. E aí eu vou vir aqui, ó, case. Se este cara for mais, então eu quero fazer o quê? Eu vou pegar o meu output, olha só. Form elements.output.textContent vai receber, repara, quando eu coloquei textContent, o próprio Visual Studio Code aqui ele já coloca para mim, tá? Esse meu operador aqui do TypeScript, isso daqui é TypeScript, tá? Não é JavaScript puro não, tá bom? Muito bem, então ele vai lá, eu coloquei, ele deu um erro ali porque eu ainda não terminei. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou falar que, deixa eu tirar este cara daqui, eu vou falar que o meu conteúdo aqui do meu output vai ser o retorno daquela função soma. Então, sum, passando quem? Passando N1 e N2. Passando N1 e N2. Ele vai dar erro aqui. Por quê? Porque o TextContent espera receber string, ou receber ou ser atribuído a ele, né? Aqui no caso eu estou atribuindo um valor a ele. E se eu passo o mouse, olha o que ele fala. Bom, antes disso, na verdade, ele está reclamando aqui. Por quê? Por mais que eu tenha aquele operador do opcional, né? Eu tenho aquele ponto de interrogação, ele ainda está reclamando. E olha só que interessante, TextContent, olha lá. String ou nulo ou undefined. E esse pipe é o ou, tá? Aqui do TypeScript, bacana? Então, o que o TypeScript me força a fazer como programador, né? Ele me força a fazer uma checagem. Ou seja, se este cara existir, olha lá, se o meu output existir, aí sim eu vou acessar o TextContent dele. Então, vou vir aqui, ó, if. Deixa eu copiar e colar isso aqui. Se este cara existir, desse jeito, olha lá. Vou até tirar agora isso aqui, não vamos mais precisar dele. Eu vou vir aqui e vou colocar Ctrl V aqui, olha só. Tá? Agora sim ele está reclamando. Bom, aqui ele está me dando dois erros. O primeiro dele, vamos olhar primeiro aqui para esse cara, tá? Para o soma. O que ele está reclamando aqui, pessoal? Soma espera receber um número. E o que eu estou passando é um texto. Por quê? Por mais que o meu elemento lá no DOM seja o input type number, o valor dele é um texto. Tanto isso é verdade que se eu passar o mouse sobre, olha lá, eu estou tentando passar uma string com um parâmetro que deveria ser um número. Olha que interessante. Então, eu poderia ou transformar aqui para número aqui, ou posso transformar para número aqui, olha lá. Parse float desse cara. Repara, o meu N1 já não está mais dando problema, e o problema agora está no N2. Então, vamos arrumar o N2 agora. Parse float N2 aqui, olha lá. Pronto.
Então agora o meu soma ele já está recebendo números, está retornando números. E agora é aquele erro que eu estava imaginando, né? O tipo number não deve ser atribuído a uma propriedade que espera uma string. E é isso que está acontecendo. Ou seja, eu preciso fazer a conversão de novo para string. Então eu vou vir aqui, posso até colocar todos esses caras aqui, ó, todo esse soma entre parênteses e vou transformar isso aqui em toString, desse jeito. Abre e fecha, trazer um pouquinho para cima. E olha lá, já não temos mais nenhum tipo de erro, tá? Ok, aqui eu coloquei case multiplicação, desculpa pessoal, é mais aqui, tá bom? Desse jeito. Muito bem, eu acho que é só isso. Vamos testar? Vou vir aqui no meu Chrome, deixa eu fazer o seguinte, vou mudar aqui esse valor. Ah, faltou, já tá ali, em que momento que eu coloquei? Ah, aqui ó, output, bacana. Então vou mudar aqui, 1, 2, se eu mudar aqui, 4, 5, 6, olha lá, está funcionando, tá? Eu poderia mudar aqui para menos, para multiplicação, mas eu acho que é chover no molhado, eu acho que você já pegou a ideia, né? Então, como eu falei, o intuito desse vídeo não foi ensinar tudo de TypeScript, mas sim dar um overview para que ele serve, né? Qual que é a vantagem de utilizar ele, especialmente quando você tem aplicações muito grandes, né? Não tão muito grandes, mas qualquer tipo de aplicação, se você quiser ter uma segurança um pouco maior, vale dar uma olhadinha para o TypeScript, tá? Talvez seja interessante trabalhar com ele, legal? Muito bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já dá esse clique aí, nesse like aí para mim, isso ajuda demais o canal a crescer, bacana? Se você gostou desse vídeo, muito provavelmente você vai gostar desses 2 vídeos que eu vou deixar aqui em cima para você como sugestão, assiste lá se você quiser. E se você gostou do TypeScript, quiser conhecer um pouco mais, convido a você conhecer o meu curso de JavaScript completo, que eu falo inclusive do Webpack, do Babel, JavaScript, obviamente, e também a gente trabalha um pouco com o TypeScript. Dá uma conferida lá, eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Confere lá se você quiser, eu garanto para você que é mais barato do que um fast food. Bacana, pessoal? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá!